5, né? 5 alunos aí, né? 5 heróis e heroínas, né? Uh, muito bem. Uh, Ana Bruna, Felipe, Gabriel, Camille, Maria Luísa, né? Uh, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Camille. Boa tarde, Maria, né? Muito bem. Então vamos lá. O... Então já está gravando, né? É, e aí, aula nossa de hoje, ó. Não, eu vou encaminhar um assunto que vai ser importante para a gente. Inclusive, vai ter uma atividade, né? Eu comentei ontem, né? Na reposição lá de BI, eu comentei, né? Que vai ter duas atividades para reposição, né? Uma referente ao dia 1º de agosto, né? Que prossiga, consta como dia de aula, né? Mas, na verdade, foi dia de reuniões pedagógicas, né? No começo do semestre. Mas tem que ter uma aula lá correspondente a esse dia. E a outra, referente ao dia 31 de agosto, que é um sábado, né? Ele é previsto para completar as 20 semanas, né? As quintas-feiras nesse semestre não tem 20 semanas, né? Não tenho 20 quintas-feiras livres, né? Tem feriado no meio e tal. Então, só tem 19. E aí precisa de uma reposição, ela já é prevista em calendário, né? E então tem que ter uma atividade para isso, né? Então, são duas atividades que eu devo colocar aí até o domingo, né? Vou dar um prazo aí, né? E aí, fazendo a atividade, você vai contar, então, como essa aula não dada, né? Então tá. Uma delas vai ter um videozinho para assistir e tal, né? Então vai ficar bem legalzinho, porque vai equivaler mesmo a uma aula dada, né? A outra deve ter alguns vídeos também, vídeos mais curtos, né? Mas enfim, então a gente vai ter essas atividades e uma delas, né? Um dos assuntos eu vou encaminhar agora, né? Na aula de hoje. Aula passada, eu falei, as duas aulas passadas, né? As duas últimas, a gente estava falando de complexidade, né? E estratégias, né, para a gente lidar com essa complexidade. Então, a ideia de sistema aberto e fechado, né, é uma maneira de você lidar com isso, né? Por quê? Porque você pode, de repente, num certo contexto, considerar um sistema como fechado, né? Mesmo sabendo que no fundo ele não é. Por quê? Porque ali você pode assumir que certas entradas e certas saídas, embora existentes, se você considera que você pode ignorar. Então, isso é uma maneira de você simplificar as coisas deliberadamente, né? Para conseguir aí uma simplicidade, uma redução, né, da complexidade. A outra caixa preta, né? Você olha a coisa do ponto de vista do comportamento externo, né? Sem se preocupar como que é por dentro do sistema, né? E isso é bem útil, né? Dei alguns exemplos, inclusive com programação, né? Você muitas vezes vai desenvolver um programa e naquele primeiro momento você ainda não sabe a lógica, os detalhamentos da lógica. E a sua primeira preocupação tem que ser o que esse programa vai receber e o que ele vai ter que produzir, o que ele vai ter que devolver, né? Então, nessa hora, o programa é uma caixa preta, né? É, entra dados, né? Ele vai manipular e vai sair dados, né, no resultado. Então, aí já pode te ajudar, por exemplo, a entender melhor, né, o propósito do programa, a finalidade dele, essas coisas, né? Vale também para sistemas, né? Diagrama de contexto, depois diagrama de nível 0, nível 1, nível 2, né? Comentamos isso aí também. E aí vai ter uma atividade em cima disso. Aí,
Mas hoje nós vamos falar um negócio aqui, tá? E aí, isso aí vai estar alinhado com essas coisas que eu já falei, tá certo? Então, uh, a aula não é assim tão diretamente ligada à questão da complexidade, a aula de hoje, mas ela tem a ver, tá? Ela dá vai ter algum certo elemento ali que, que vai contribuir para isso, tá? Para começar, eu vou eu vou ler uma historinha, até vou compartilhar aqui. Eu vou ler uma historinha que peguei de um livro bem antigo, ok? Esse livro aqui, ele era um livro de alfabetização, assim, era da tipo terceira série primária, vai? Só que da década de 1930, ok? Esse livro apareceu para mim de uma história bem estranha, né? Mas enfim, você pode ver que eu vou subir esse PDF depois. Ele é escrito ainda numa ortografia, né? É diferente, não é? Olha lá, o elefante com PH, né? Vai aparecer várias coisas escritas assim, de uma maneira diferente, né? Da que a gente escreve hoje, mas era a regra ortográfica que valia há 90 anos atrás, tá? E, e ele conta uma história, é uma fábula, tá? E a fábula chama Os Cegos e o Elefante, ok? Muito bem, eu vou pular esse preâmbulo aqui, ó, né? E vou começar na historinha mesmo, ó. Havia 6 cegos que ficavam sentados à beira da estrada, em um certo lugar, pedindo esmolas. Eles ouviam falar de elefantes, deve ser lá na Ásia, né? Provavelmente, né? Mas nunca tinham visto o animal. E como o haviam de ver se eram cegos? Acontece que um belo dia passavam pela tal estrada uns homens tocando um elefante. Assim que os cegos ouviram contar isso, rogaram ao guarda, pediram, né, ao guarda que parasse e lhes dessem licença de ver o bruto, de ver o animal, né? E um ver aí entre aspas, né? Um ver, né? Ora, eles não podiam ver com os olhos, porém os cegos veem com as mãos, conhecem os objetos pelo tato. Então é meio que nem criança, né? A criança, quando ela fala, deixa eu ver, né? Ela estica a mãozinha, né? Ela quer pegar na mão, né? Para destruir, provavelmente. Mas enfim. Aí, então os cegos queriam ver. Aí o cara parou o elefante, né? O primeiro cego, né? Tinha lá 6 cegos. O primeiro cego apalpou o elefante nas ilhargas. O que é isso? É o lado do elefante, entendeu? Imagine o elefante de lado, é a barriga, o lado da barriga. E disse: já sei, o elefante é tal qual um muro. Né? Ele pôs a mão ali do lado da barriga do elefante, né? Ali né, um negócio meio reto ali, né? É um muro. O segundo cego apalpou só as presas, né? A presa é aquele dentão grande, né? Um marfim, né? Que tem do elefante. O segundo apalpou só as presas, aqueles dentes enormes que tem o elefante aos lados da tromba. E afirmou, né? Afirmou com 2 Fs ainda, ó. Qual, irmão? Tu te enganaste. O elefante é mais parecido com lanças do que com muros. É redondo, liso e agudo na extremidade. Né? Ele só viu o dente, né? Ele só palpou o dente. Eu é que sei como é um elefante. Ora, o terceiro agarrou a tromba e declarou solenemente: ambos estão enganados. Quem tiver a menor parcela de juízo percebe que o elefante é parecido com uma grande cobra. O quarto cego, porém,
né? Estendeu os braços e abraçou, né? Você abarcou, aí seria um abraçar, uma das pernas do animal e disse: o pior cego, né? Pior com E na frente, né, Luiz? O pior cego é o que não quer ver. O elefante é mais parecido com uma palmeira, né? Um coqueiro, vai, do que com muros ou lanças ou cobras. Para mim está muito claro que ele, né, o elefante, é roliço e alto como um coqueiro. Então ninguém tá se entendendo aí, né? Com relação a essas coisas, né? O quinto era homem de elevada estatura, né? Era um cara alto. Por isso, alçando a mão, apanhou a orelha do elefante, apalpou-a e afirmou categoricamente: parecem tontos. O elefante é uma grande ventarola. Ventarola seria um tipo de um leque, um negócio de abanar, né? Imagine, um negócio que você usa para se abanar no calor. Uma ventarola, né? O sexto e último cego, por fim, né? Segurou o elefante pela cauda, né? Pelo rabo, e exclamou: pobres cegos, não percebem patavina. Patavina é a mesma coisa que porra nenhuma, né? Entendeu? Não percebem patavina, não percebem nada, não percebem coisa nenhuma, né? O elefante nada tem de parecido com o muro, nem com lança, nem com cobra, nem com palmeira ou abanico. O elefante é apenas um pedaço de corda. E o cornaca, o que é o cornaca? É o molequinho que toca o elefante, vai? Tenda que tem lá um rapazinho, né? Que ele é que puxa o elefante, que tange o elefante, né? O cornaca então tocou o elefante, o enorme animal continuou a viagem e os seis cegos ficaram à beira da estrada a discutir, a brigar e a dizerem nomes uns aos outros, porque não podiam concordar sobre o que era o elefante. Tá certo? Ó o desenho dos caras aqui, né? Ó, tá vendo? Esse é o desenho que vinha, né? Ó, repare que tem seis cegos, né? O rapazinho aqui do lado, né? De turbante é o cornaca, né? Aqui tá o elefante. Aqui o cego alto que pegou na orelha, né? E os outros cegos aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis cegos aqui do lado, tá? Muito bem. Uh, e os cegos não se entenderam, né? E não é verdade, né? E aí a historinha, né? A fábula termina assim, ó. E não é verdade que muita gente de bons olhos e melhor vista faz o mesmo? Hã? Então, uma historinha, né? Para as crianças, né? Da década de 1930, né? E contando, então, a história do cego, né? É, todo mundo é, todo mundo ali enxergou, né, o elefante por uma parte do elefante, né, mas ninguém acabou é, tendo uma visão completa do elefante, né? Tá certo? Ah, é, então entenda que o elefante é a coisa complexa, o elefante nessa historinha, né? Ele representa a coisa complexa, a coisa que existe no mundo real, a coisa que é do nosso interesse, tá certo? Mas que, dependendo da coisa, você não compreende totalmente. Por quê? Porque, de repente, você fica preso em algum aspecto só. Entenda, o elefante, ele é tudo, né? Ele é a corda, né? Ele é a ventarola, ele é o coqueiro, né? Entenda, o elefante é uma composição de tudo aquilo, tá certo? Muito bem. Essa, ah, isso aí que aconteceu aí, né? Que você teve problema aí para você não, né? Os cegos, né? Tiveram problema. É uma é um efeito, né? Uma coisa que a gente costuma chamar, né? Eita, cadê a caneta aqui? Cadê a caneta? Espera aí.
é, reducionismo, ok? O reducionismo, né? Ele é um problema, tá? Às vezes, né? Vai ter um outro ismo aí, né? Que a gente pode usar, né? Que seria o simplismo, tá? E são problemas. Por quê? Porque eles, de alguma maneira, uh, é, simplificam demais as coisas, né? Reduzem as coisas exageradamente. E nesse processo, você perde coisa importante. Ninguém ali entendeu o que era um elefante no final das contas, mesmo tendo examinado, né? Repare que ali ninguém tinha se dado ao trabalho de ir além da primeira impressão que teve. Um lá pegou na tromba, ele não se interessou em procurar outro pedaço do elefante, entendeu? Foi uma maneira meio desleixada, né? De tentar compreender aquela coisa. Parou na primeira impressão que teve, né? E isso não é muito bom, ok? Isso não é muito bom, tá? Tem uma figurinha que ela é legal, né? De a gente ver. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, vai. Uh, deixa eu ver se eu não sei onde é que tá aqui, né? Deixa eu ver. Eu sei que tá aqui, eu só não sei aonde. Espera aí. Uh, puta, cadê aqui? Aqui, ó. Ó, esse desenhinho, ó, ele pega um pouco essa ideia, ó, né? A coisa é esse cilindro aqui, ó. É um cilindro, né? Uma face aqui é azul e o lado dele aqui é alaranjado, né? Se você olhar esse cilindro, nesse sentido aqui, ó, você vai ver um retângulo, um quadrado, sei lá. Se você olhar ele nesse sentido aqui, ó, você vai ver um círculo, entendeu? Repare, nem o quadrado é, exprime exatamente o que é a coisa e nem o círculo, né? O círculo, o cilindro é uma combinação, né? Ele vai além, né? Ele tem, né? Ele é mais complexo do que um ângulo em particular permite, tá certo? Então a gente tem que ter clareza disso, tá? Uh, você falar, quem vê o círculo está vendo uma coisa verdadeira, mas é só um aspecto da coisa de interesse. A coisa de interesse vai além daquilo, né? Quem está olhando aqui desse lado, ó, tá vendo um retângulo e realmente ali é um círculo, um quadrado, né? Um círculo, um quadrado, um retângulo. Mas mas a coisa vai além daquilo, né? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque o reducionismo, o simplismo, etc., eles tendem a reduzir uma coisa complexa exageradamente, né? E você vai ter perdas importantes. Você vai ter perdas importantes, tá? Você olhar este todo, ó,
olha o cilindro como sendo um todo, né? Olhar de um jeito, você está vendo uma parte dele. Você olhar do outro jeito, você está vendo uma outra parte. Mas a coisa mesmo é uma combinação, é uma articulação daquilo. Da mesma forma, né, que o nosso elefante, né, que eu já perdi aqui, né, agora, tá aqui, né, ó, o nosso elefante, ó, ele é uma combinação de tudo aquilo que cada cego percebeu, né? Ele é um particular arranjo daquelas partes e com coisas a mais também, né? Tá? Então, a gente precisa simplificar as coisas. Por quê? Porque as coisas do mundo real são muito mais complexas do que a gente consegue raciocinar e organizar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado de não fazer simplificações exageradas. Por exemplo, ó, você vai olhar, né, para um problema de negócio aí, que vai ter que fazer um sistema, né, de informação, sei lá, uma aplicação, né? Você vai ter essa coisa que vai ter que ser feita, né? É o seu elefante, entendeu? Ou o seu cilindro, né? Aqui é a coisa de verdade, né? Com toda a sua complexidade. E aí, você vai ter que entender essa coisa para poder criar uma representação dela no computador, usando programas, usando banco de dados, usando, né, os recursos lá. Então, você tem que olhar esse problema de negócio pelos vários ângulos de interesse. E você vai simplificar na medida do necessário. Mas o que vai acontecer se você simplificar demais? Você vai deixar coisa de fora que no fundo era importante. Por quê? Porque não é porque você simplificou, é porque você simplificou demais. Hã? O demais aí que faz é a intensidade. O que você põe no computador é uma simplificação. Imagina, o sistema da biblioteca, acho que eu já comentei com vocês. O sistema da biblioteca, ele simula a biblioteca. A biblioteca de verdade é muito mais rica, ela tem o livro de verdade, ela tem pessoas de verdade, né? As coisas acontecem de fato na biblioteca. O seu sisteminha, ele só simula algumas coisas importantes. Tirou o livro, devolveu o livro, chegou um livro novo no acervo, entendeu? Saiu um livro do acervo, né? Pagou multa, essas coisas. O seu sisteminha, ele vai captar uma parte ali, uma parte essencial, né? Mas ele vai deixar fora algumas coisas. Então, o sistema é uma simplificação. Sim, o problema não é simplificar, o problema é simplificar além do razoável. Por quê? Porque essa simplificação vai implicar em perdas que a gente não poderia ter. Você está perdendo alguma coisa da essência do objeto de interesse, ok? Então a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado, né? Por quê? Porque você tem que julgar o que eu posso descartar e o que eu não posso descartar, entendeu? Se você não faz isso, né, você está adotando uma atitude reducionista e exagerada. Você está tendo uma perda, né? Segundo alguns alunos, não é nem perda, é perca, né? Aí é duas perdas, né? A perda em si e a perda da língua portuguesa, né? Perca, né? Não escreva perca, tá? Houve perda, né? Houve perca, dói, né? Para quando a gente vai ler a resposta do aluno, né? Mas enfim, tá? Então, aí, ó, vamos voltar aqui, ó. É, quando você quer entender alguma coisa, você você olha, né, aquilo ali e se detém, né, no detalhe das coisas, né? Então,
Minha mesinha aqui tá brigando comigo, tá? Ó, então, você tem... ah, você tem é, o, você tem o detalhe. Então, por exemplo, né, o detalhe do, do elefante, o que que era? As pernas, o rabo, o chifre, a tromba, tudo aquilo eram detalhes do elefante, ok? Uh, e, as partes dele ali, né? E existia um todo, que era o elefante, né? Tá certo? Então, quando você se detém na parte, né? A gente fala que você está fazendo uma análise, ok? O que que é analisar? É destrinchar, é esmiuçar, né? É você se deter sobre a parte ali e ficar, entendeu? Escovando o bit ali e, entendeu? Você está focado no detalhe, naquilo que é particular daquele componente ali, naquilo que é específico, né? Então a gente tem umas palavras que a gente pode usar aqui, né? Vamos. Deixa eu pegar um negócio aqui que ficou meio junto ali, né? Não ficou bom isso aqui, quer ver? Cadê aqui aquela linha que eu gosto tanto? Tá aqui? É, não é isso aqui. Tem um negocinho aqui que eu gosto mais. Adicionar uma forma não é, né? Ah, acho que é isso aqui, ó. É mais simples do que eu estava fazendo, né? Aqui, né? Ó, ficou melhor assim, né? Ele fica menos grudado lá com o, o de cima, né? Então, ó, então tem umas palavrinhas aqui, ó, que a gente que é bom a gente lembrar, né? Ó, esse todo aqui, né? Ele ele carrega, né, a ideia, né, do todo, né, o todo, aquilo que é o geral, né, e aqui a parte, aquilo que é o específico, né, aquilo que específico do, do elemento, né, o todo e a parte. Então, e a gente lida com isso o tempo inteiro em TI. Agora, se você está prestando atenção na parte, você está trabalhando ali em detalhamento, em um monte de coisa, aquilo ali é uma análise específico, né? Então, o pensamento, a abordagem analítica, ela tem a ver com isso, tá? De um certo cuidado, uma certa atenção ao detalhe, à parte, ao específico, ao particular, tá? Muito bem. Quando você está trabalhando em cima, né, tentando reconstruir esse todo, a abordagem recebe o nome de síntese, ok? Síntese, então, ela é uma preocupação em articular as partes, em ver o que forma essas partes, tá certo? Eu posso ter um conhecimento super detalhado de algumas partes e, mesmo assim, não ter uma compreensão do todo. Por quê? Porque sobra detalhes ali, mas como eu não considero o conjunto completo e principalmente eu não considero as ligações entre as partes,
eu acabo não fazendo uma ideia correta do todo, né, que está ali. Eu fico meio perdido nas partes. Então, entenda, eu preciso fazer análise, mas eu não posso parar na análise. Eu preciso também fazer a síntese. Por quê? Porque é com ela que eu reconstruo a coisa. Tá certo? Então, isso é um problema, tá? Por quê? Porque, em geral, tanto o método científico que a gente tem, como as metodologias de desenvolvimento, né, elas tendem a arrastar a gente para o detalhe, entendeu? Você pega, por exemplo, ó, você vai fazer um diagrama de dados usando entidade e relacionamento, porra, show de bola, cara. Por quê? Porque entidade de relacionamento, a ideia dele é o todo, a ideia dele é o geral. A ideia é que o entidade de relacionamento gere um diagrama das coisas e como elas se relacionam, independentemente de tecnologia. Se você vai fazer, em vez disso, vai fazer um diagrama de classes, orientado a objeto, porra, o diagrama de classe te arrasta para o detalhe rapidinho. Ele não gosta do o quê, ele quer saber o como. E isso não é bom no começo, entendeu? A primeira concepção ela tem que ser uma coisa mais independente de tecnologia para você poder pensar com mais liberdade as várias maneiras de organizar aquilo. E só depois que você amadureceu bem isso, daí você vai começar a detalhar. Agora, as ferramentas, elas têm um comichão de querer que você se envolva, se comprometa com os detalhes muito antes da hora. E aí sai coisas totalmente desarticuladas depois. Tá certo? Então, o projetista, né? O analista, o arquiteto, né, de alguma coisa ali, ele precisa ter um certo autocontrole, né, para ele combinar o pensamento analítico com o pensamento sintético. Por quê? Porque senão ele vai ter uma coleção de pedaços, mas ele não tem a coisa em si. Entendeu? Você, ó, tem uma figurinha aqui, quer ver, ó? Você, de repente, você cai nisso aqui, ó. Tá vendo? O que que você acha que é essa figura aí, ó? Dá uma olhada, ó. Faça de conta que você está na aula agora, ó. Dá uma olhada na figura que tá, ó. E diga para mim, ó, escreva aí alguém, não precisa ser todo mundo, um só, vai. O que tipo de coisa é essa que você está vendo aí? O que que você acha que é? Vê aqui se alguém. Ô, Felipe, meu problema é usar perca, né? No lugar de perda. Não tão correto, não. Tem frase que é perda, ok? Isso. Gabriel, é, isso são partes de um motor, né? Ó, tá vendo? Aqui você tem, ó, o virabrequim, aqui você tem um monte de parafuso, ó lá, onde vai, né, os pistões, aquele negócio todo lá. Mas repare, ó, isso aqui é uma coleção das peças de um motor. Mas isso aqui, do jeito que tá, não é um motor. Ó, isto é um motor. Isto aqui é um motor. Tá certo? Isto é um motor. Então, daqui, ó, tudo que tem aqui, tá aqui. Mas entenda que aqui está de uma certa forma organizada. Tem uma organização específica aqui. Tá certo? Enquanto que aqui, ó, é uma mera reunião de partes. Isso aqui não funciona. Isso aqui funciona.
certo? Então, na análise, eu vou estudar cada pedacinho aqui, de repente, né? Mas na síntese, eu preciso da síntese para construir o motor, né? Para ele aquela forma particular que monta o motor, que diz como cada parte se conecta com o resto das partes, né? Então isso aqui, é necessário, né? Mas acontece que eu preciso, né, não só ter as partes, mas ter também a organização específica ali, ok? Então essa que é a questão aqui. A gente precisa ter, né? A mera reunião das partes não constitui a coisa. Né? Imagine, você esquartejou uma vaca, né? Separou ela num monte de pedaços lá. A vaca inteira está ali, mas todos os pedaços. O que que acontece? Aquela reunião de pedaços não é a vaca, né? A vaca, para ser vaca, tem que ter aquelas partes organizadas de uma certa maneira, uma certa organização específica. É assim que funciona, né? Tá? Então, a gente tem uma questão interessante aqui, né? A gente precisa, né, ter essa consciência, ok? Do, por quê? Porque nós estamos interessados em coisas que têm uma complexidade mínima, né? Então, elas não são fáceis de aprender logo de cara. E a gente tem que saber olhar para elas. E tem que saber também organizar as coisas. Tá certo? Muito bem. Existe, né, um jargão, né, na nossa área. Na nossa área não, é de exatas mesmo, né? Nessa parte mais. Uh, que está aqui? Aqui é o Teams. Teams aqui. Então, a gente tem uma, alguns lemas, né? Que às vezes a gente encontra. Um deles, né? A coisa é complexa, então eu vou dividir, né? Para conquistar. Então, você divide as coisas em pedaços, né? Aquela coisa complexa em pedaços, e vai trabalhando a partir dos pedaços, né? Isso é um enfoque analítico. Por quê? A atenção está, né? Tá no detalhe. Isso aí vai funcionar para coisas suficientemente simples. Mas para coisas que já têm um mínimo de complexidade, isso daí já não vai dar certo, tá? Então vamos imaginar, vamos trazer para a área nossa, imagine, por exemplo, que você está procurando, né, um certo valor num certo conjunto, né? Você está procurando um valor, o menor valor possível, né? Vai depender, se o dado não tiver ordenado, você só vai garantir que você achou o menor valor depois que você olhou todos os dados. Por quê? Imagina que você achou um número bem baixinho no meio lá. Você não pode parar. Achei um valor super baixo aqui. Por quê? Porque andando mais, procurando mais, pode ser que você ache um valor ainda menor. Né? Tá certo? Então, você tem que, se o dado não está ordenado, né, você acaba sendo obrigado a fazer uma olhada, a visitar todos os itens ali, todos os números daquele conjunto. Tá? Agora, é uma busca exaustiva isso aí. Vai ter outras coisas que você pode ir trabalhando no pedacinho e resolveu um pedacinho lá, de repente já te deu a resposta.
Então, naquele caso, uma abordagem de dividir para conquistar funciona, mas vai ter outros casos que essa abordagem já não vai funcionar. Por quê? Porque é aquela história da matemática, né? Mínimos locais, né? Às vezes você acha o mínimo local, ele é uma solução melhor do que as outras que você viu, mas ele não tem a garantia de que é a melhor de todas, né? Então, para problemas, por exemplo, de programação que comporta isso, né? A gente tem um tipo que se chama de algoritmo guloso, greedy, né? Guloso, no sentido de ele só foca na parte e a hora e se ele a hora que ele vai seguindo de detalhe em detalhe, ele consegue garantir a melhor resposta. E ele acaba sendo um algoritmo rápido, mas só vai funcionar se para problemas suficientemente simples. Agora, dependendo da composição do problema, a gente tem alguns critérios que a gente já conhece em teoria da computação, etc., que se o problema tiver duas determinadas características lá, algoritmo guloso ali não resolve. Ele acha uma solução que não é necessariamente a melhor. Entendeu? E aí, nesse caso, ó, eu teria que usar aquilo que ficou conhecido como programação dinâmica, né? Que é um nome horrível, não dá ideia da coisa, mas enfim, né? É uma maneira de você fazer um tipo de uma busca exaustiva, é, tentando economizar passos, entendeu? Por quê? Porque é um algoritmo que você trabalhar só na parte não garante melhor resposta. Você precisa considerar algo além do que está na própria parte. Então, quando você tem certos problemas de computação, então, para alguns vale você fazer um enfoque mais analítico só, porque aquele problema, na simplicidade dele, né, na simplicidade estrutural dele, permite uma abordagem mais focada no detalhe, mas vai ter muitos problemas que não dá. Você é induzido até a pensar, mas na verdade você vai ver que você vai achar uma solução sem que não garante ser a melhor para aquele caso. E aí você precisaria de uma outra abordagem, um outro tipo de programação, né? Que a gente chama de programação dinâmica. Ela reaproveita resultados, né? De passos anteriores, etc. Ela para certo tipo de problema, não tem alternativa. Tem que trabalhar com esse outro enfoque. Tá? Então, para cada remédio, para cada doença, o seu remédio. Tá certo? Então, a gente está sempre, né, ligado, não é, com essa questão do, uh, de administrar, né, a coisa nesses termos aí, né? Fazer o mais simples possível, mas não mais simples do que o possível. A hora que você rompe esse limite do razoável, você está sendo simplista, você está sendo, né, exageradamente reducionista, você está perdendo coisas que não poderia perder. Tá certo? É, e existe uma outra coisa, né? Deixa eu ver aqui as manifestações, né? Muito bem. É, tá, espero que tenha entendido a ideia da perca aqui, né? O, é, tem uma outra coisa, né, que nós vamos precisar olhar com um certo cuidado aqui, tá? Ó, tá aqui, né? Uma figurinha. Essa figurinha provavelmente você já viu em algum outro lugar ou alguma variação dessa figurinha, tá? Essa figurinha, ela é parte de uma pesquisa de laboratório, né? Dos de alguns psicólogos lá da Europa, né? Basicamente alemães, de década de 20 do século passado, 100 anos, tá? Esse grupo de psicólogos, eles estavam tentando, né, captar
Eles estavam tentando identificar como que o ser humano cria, né, internamente uma representação do mundo, tá certo? Como que o ser humano ele cria dentro de si uma representação do que está lá fora, né? Porque a gente trabalha, na verdade, com uma mentalização da realidade, né? O que você chama de realidade, na verdade, é uma ideia que você montou, você que eu falo é todo mundo, né? Eu, inclusive, que a gente montou a partir da nossa experiência com a realidade, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, o Brasil não sei o quê, não é o Brasil, é a nossa ideia de Brasil que está sendo falada ali. Quando você fala fulano é tal coisa, não é o fulano de verdade, é a imagem que você faz do fulano, entendeu? É, tudo é assim, né? A gente trabalha criando uma representação mental de alguma coisa que está fora da gente. É assim que funciona, tá? E é por isso, inclusive, que tem tanta confusão, né? Por quê? Porque as pessoas percebem diferentemente, as pessoas elaboram, né, essas representações diferentemente. Tem um quê de subjetivo aí, né? Lembra lá da ideia de dado e informação, né? O dado é o que está no mundo real, a informação é o que está na sua mente, né? É aquilo que você elaborou, é aquilo que você interpretou. Então, esses psicólogos, né, eles estavam interessados em pesquisar como que a gente monta, né? E eles fizeram várias experiências, coisas. E uma delas era essa daqui. Eles encomendaram um desenho para um artista da época, né? Eles especificaram o desenho, o que que eles queriam, de acordo com o que eles estavam buscando ali naquele experimento, né? E o desenho que saiu foi esse, em preto e branco, tá? Feito em papel, um tipo de um papel lá, né? E aí, esse desenho, ele, ele foi apresentado, tá? Para um monte de gente, tá? Para um monte de gente. E gente das mais variadas características. Mostraram para adulto, para criança, para velho, para alfabetizado, para não alfabetizado. Eles mostraram, né, para gente de tudo, com várias características. Eles mostraram sempre para o mesmo tipo de pessoa, tá? E aí eles mostravam e perguntavam: o que você está vendo? Ok? Então eles davam um desenho, não ficavam de resenha com a pessoa, não ficava dando ideia para os caras. Ele mostrava o desenho, né? Deixava a pessoa olhar e daí perguntava: o que que você está vendo aqui nesse negócio aqui? Tá? Agora vamos fazer um teste aí, ó. O que que vocês estão vendo nesse desenho? Vai, escreve ali no chat agora. Vamos ver, vai, se a coisa vai andar. Vou voltar no desenho, hein? O que que você está vendo aqui? Cada um escreve lá, vai. Vou esperar aí ter aí algumas respostas, vai. Vamos ver se já tem gente Professor, respondendo. boa tarde. A resposta só pode ser só pelo chat? Sim, Então tá. não precisa, não é para fazer uma dissertação. Só fala lá, meio curto e grosso, o que é que tá vendo.
uma mulher de casaco de pele olhando para o lado, uma mulher, eu estou vendo uma mina de lado, uma mina, eu imagino que seja uma menina, né? Uma jovem, uma moça jovem, uma mulher, vai saber a idade, uma mulher elegante com um pano na cabeça olhando para trás, estou vendo uma mulher olhando para o lado, uma mulher virada, tá, vamos ser mais específico agora, vai, essa mulher é uma velha ou uma moça, vai, põe aí. Vou voltar aqui. Ó, é uma velha ou uma moça? Vai, ó, vamos ser mais específico um pouquinho, porque isso tem a ver com a experiência lá, vai. E tem a ver com um negócio importante que eu quero mostrar a partir desse desenho. Então, é uma mulher de lado, né? Muito bem. E aí, vamos ver aqui, né? Não vou perder muito tempo, né? Porque senão já viu. Ô, uma moça, né? Olha lá, a Bruna viu uma senhora, né? Entendeu? A Bruna viu uma senhora. Hã? Então, ó, e era essa a intenção do desenho, tá? Do experimento. O que acontece? Ó, muitas pessoas vão enxergar, né? Ó, que aqui, ó, tem uma moça olhando pro lado, né? E essa moça, ó, aqui é a ponta do queixo da moça, ó. Não sei se está vendo a minha mãozinha aqui, ó, né? Esse cara aqui. É, depois eu faço outra coisa. Ó, tá certo? Aqui seria a orelha da moça. Essa pontinha que sobra aqui seria o nariz dela, né? E aqui é o pescoço da moça, né? E ela tá com um tipo de uma gargantilha, um colarzinho, alguma coisa, né? E aqui, ó, seria, né, já o peito dela quase, né? Tá certo? Aqui é o cabelo. E ela tem uma daquelas penas, né, pensa, que a mulherada de 1920, né? Então era na moda ter aquelas coisas, tá certo? Então muita gente, quando perguntava que tipo de mulher estava vendo, era uma moça. E outras pessoas eram uma velha, ó. E aí a velha, ó, aqui é o olho esquerdo da velha, aqui é o cílio do olho do outro lado. E isso aqui, ó, é o nariz da velha, ó. Esse pedaço, eu tô passando a mãozinha aqui, ó. É o nariz da velha. Repare que é o nariz meio torto, ó, né? É o nariz meio, né, arredondado. Aqui, ó, seria a boca da velha. E aqui é o queixo dela. Entendeu? Aqui é o cabelo mesmo. Tá certo? Então, ó, é, é, e aí, o que acontece, né? Primeiro, tem gente que de primeira só enxerga a velha. Tem gente que de primeira só enxerga a moça. Tem gente que de primeira já vê. Pode ser uma velha, pode ser uma moça, é uma mulher. E aí, quando você pergunta, fala, conforme eu olho, eu posso ver uma moça, e conforme eu olho, eu posso ver uma velha. Tá certo? Tem gente que só consegue ver a moça e não aceita que é uma velha ali. Tem gente que só enxerga a velha e não consegue perceber a moça. Ok? Então, e tem gente aí, ó, falou da moça, na hora que eu comentei da véia, tá, dá pra ver com uma véia também. Tem gente que enxergou a véia, eu falo, dá pra você ver uma moça assim. Tá, eu consigo ver também, tá? Então, repare, tem uma primeira impressão, essa primeira impressão, na falta de contexto é aquilo que você responde. Ah, tem gente que não consegue ir além dessa primeira impressão, é moça e não tem jeito, mesmo se explicando, ele não concorda que aquilo ali pode ser uma véia também, né? E vice-versa, só vê a véia, não consegue ver a moça. Tem gente que consegue, trabalha bem com isso. Tá, eu posso, né, considerar duas coisas diferentes, tá certo? Ah, alguém teve dificuldade de enxergar a véia ou a moça? Não, né? É todo mundo moça, né? Olha, né? Todo mundo moça. Muito bem. É, Bruna, você conseguiu ver a moça, né? Ou não?
Una. Conseguiu, né? Tá. Vamos pegar ah lá, Giovana, ó. Você conseguiu ver? É, Giovana. Giovana. E a moça. Conseguiu ver a moça? A velha, quer dizer? Giovana. Sim. Não conseguiu ver a velha? Vamos voltar para Giovana. Ah, o Juan Lucas, né? Ó. Ei, Giovana. Ruim, hein? Ó. Tá vendo, ó? Ó, pega aqui, ó. Esse pedaço que tá passando a mãozinha, ó. É um olho. A velha tá olhando meio para frente aqui. Aqui é o nariz, ó. Essa coisa aqui, ó. É o nariz, ó. Aqui é o nariz. Aqui é a boca dela, ó. É meio bruxa, entendeu? Aquele queixo de bruxa, meio apontado para frente. Ok? Foi? Ou não ainda? Eita. Oi, Giovana. Conseguiram ver? Caiu a ficha de poder ser uma velha também ou não? Ah, ó, vou deixar aqui, ó. Ó, tá vendo? Então aqui é um olho da véia, aqui o outro olho tá do outro lado do nariz, o narizão, né? Narizão de bruxa, né? Boca, né? Repare que a boca tá meio aberta, né? Um meio sem lábio, né? E um queixo pontudo. E aqui é cabelo mesmo. Só que a véia, ó, a moça tava olhando pro fundo, e essa véia tá olhando pra frente dela, assim. Foi ou não? Ca- Conseguiu agora, né, Giovana? Ou não? KKK não, né? Mas KKK, não enxerguei isso. Mas você concorda que dá para ver uma véia ali? Esse que é o ponto. Sim, Giovana. Dá para ver uma véia ali, se eu quiser, certo? Isso. Juan, rolou uma véia aí ou não? Mesmo que forçando um pouco, vai. Juan, estamos procurando o Juan. Alguém avisa ele no zap. Não ainda? Puta merda. Aí é complicado, hein? Bom, eu vou pôr aí, né, a figurinha. Vamos pôr aí, né? De repente, você vendo, né? Vamos pôr aqui a figurinha. Vai. É, vamos ver se vai, né? A moça, vai. Vamos ver a velha moça. É, puta merda, cota de armazenamento excedida. Puta vida. Bom, é um inferno, né? Na Terra, esse Teams aí. Bom, eu vou subir depois, eu vou dar uma limpada aqui. Mas enfim, ó. Você tem. A ideia, né? Em geral, com alguma orientação, a pessoa acaba vendo, né? Tudo bem que, para mim parece mais a moça do que a véia, ou parece mais a véia do que a moça. Isso aí tudo bem, tá? Mas a questão é o seguinte, ó, repare, o desenho, na verdade, ele tem uma certa ambiguidade, tá? Ele tem uma certa ambiguidade. É, ele permite a interpretação de uma moça ou de uma véia, tá? É isso. Teve alguém falando ali, né? É, mentiroso. Ah, cadê? Felipe, né? Gestalt. Isso aqui é um trabalho na área da Gestalt, que justamente cuida de tentar elaborar, né? Estudar como que a gente cria uma representação interna daquilo que está fora, né? E é lógico que isso interessa para o psicólogo. Por quê? Porque, na verdade, os seus problemas psicológicos têm a ver com as representações internas que você tem, né? Com as representações. O psiquiatra vai cuidar de problema de saúde mesmo, né? A ideia do psiquiatra é um médico mesmo, né? O psicólogo, né? O psicanalista, etc. Ele vai estar mais preocupado com as representações que fazem, né? A gente ter problemas aí, né? E aí, então faz todo sentido a Gestalt. Aí, ah, muito bem. Agora pense comigo um negócio, ó. Esse desenho. Repare que, né, que na verdade, vamos falar o óbvio, né? Não tem nem véia nem moça, é só um rabisco que tem aqui, né? É um desenho.
tá certo? Ninguém está falando que tem uma moça de verdade e uma velha de verdade aqui. É um desenho, né? E basicamente, qual é a situação que nós estamos vivendo aqui? Ó, nesse desenho aqui, né? Se tem alguma coisa aqui, o que pode ser que você está vendo? Ah, tô vendo uma moça, ó, tô vendo uma velha, tô vendo uma mulher, né? Mas é um desenho, né? Tá, aí, ó, olhando esse desenho, que em geral as pessoas acabam conseguindo perceber aquilo sendo desenho de uma moça ou de uma velha. Ó, repare uma coisa, ó, o todo, voltamos no nosso assunto lá, o todo, ok? O todo, ele vamos imaginar, estou vendo uma moça. Então o todo é a moça. É a moça olhando para o lado lá, com aquela pena, né? Ela tá lá olhando, tem, né? Uma gargantilha e tal. Esse é o todo, tá certo? Se eu tô olhando a véia, o todo é a véia. Então a véia olhando para frente aqui, ela com a boca entreaberta, ela com a cara meio desanimada, esse olhar meio morto dela, essa véia nariguda, entendeu? Com um lenço na cabeça, etc. O todo, né? Então, quando eu estou olhando a moça, aquele todo ali tem um certo organização que faz eu ver a moça. Quando eu estou vendo a véia, o todo passa a ser ou alguma coisa que faça sentido em termos da véia. Ok? Muito bem. Vamos imaginar que eu estou vendo a moça, né? Ó, e aí, ó, tá vendo aqui essa gargantilha dela, esse colar dela aqui? Tá vendo ali? Olha aqui, ó, né? Onde tá? Ó a mãozinha, ó. A mãozinha tá aqui no preto, ó. Vou trazer a mãozinha, ó, aqui, ó, né? Ó, ó, repare, é um risco, né? É um risco mais estreito na direita e ele vai ficando mais alargado para a esquerda, né? Esse risco, repare, é um desenho. Esse risco, se o todo é a moça, esse risco, que é uma parte, é um colar. Se o todo é a moça, esses risquinhos aqui, ó a mãozinha de novo, ó, formam a orelha da moça. A orelha mesmo, né? Que tem as dobras, etc. Tá certo? Se o todo é a moça, ó, esse risco aqui, ó, é a mandíbula da moça, ó. Aquele, né? Aquele osso que faz a gente mastigar, ó. Se esse todo é a moça, ó, essa curvinha aqui, ó, né? É a maçã do rosto e essa curvinha aqui embaixo, ó, é a ponta do queixo da moça. Então entenda, ó, cada risquinho tem um certo papel, tem um certo significado naquele todo. Então, aquele todo, por ser moça, impõe que isso aqui seja a maçã do rosto, que isso daqui seja a mandíbula, que aqui seja a ponta do queixo, que esses riscos aqui seriam a orelha, esse risco mais horizontal aqui seja um colar. Agora, vamos virar a chave, agora é véia. Então esse todo deixou de ser a moça e esse todo agora é a véia. Esse mesmo risco, é o mesmo risco. Agora não é mais colar. Ele muda de significado. Porque o todo mudou, o significado da parte muda junto. Isso aqui agora é uma boca. Este conjunto de risquinho aqui agora é um olho, não é mais uma orelha. Esta ponta aqui arredondada, ó, não é mais uma ponta de queixo, ele é agora uma ponta de nariz.
Entendeu? Ou seja, a, a, o significado da parte depende do todo que você está considerando. Pare para pensar nisso. O que diz o que é cada parte é o todo que eu estou considerando. A parte sozinha não quer dizer nada. Ela depende do que é isso aqui. Qual é? Ela é parte do quê? Tudo bem, ela é parte, mas ela é parte do quê? Por quê? Porque daí eu sabendo parte do que ela é parte, eu posso conseguir entender exatamente o que ela é. O significado dela. Repare, tem uma. Do jeito que o ser humano elabora, ele parte do todo para chegar na parte. Ele parte, né? A palavra parte com dois sentidos, né? Ele sai de um todo para chegar na parte. E a parte ela é explicada pelo todo que está sendo considerado. A parte não existe em si, independentemente do todo. É isso que esse desenho acaba servindo para nós aqui. O pessoal da Gestalt lá, né, usou isso para um monte de coisa, tá? Mas para nós aqui que estamos tentando lidar complexidade, a percepção, para a gente poder modelar coisas de uma maneira mais eficaz, com menos perdas, né, essenciais, etc. A gente tem que calibrar o olhar, né? Entenda, a moça e a véia, elas, na verdade, elas existem aos seus olhos, elas existem na sua percepção. Ela não está nem no papel, ela está na imagem que você está montando. Você é um ser que tem uma certa capacidade absurda de elaboração, né? O ser humano tem. E você, na verdade, você trata com uma naturalidade uma moça que, na verdade, ela está na sua cabeça, ela não está nem no papel. Você trata de uma velha que, na verdade, não está no papel. Ela é uma composição que você fez na sua cabeça a partir do que tinha no papel. Entenda, o papel é dado, é um conjunto de risco. A imagem que você fez, se é uma moça, se é uma velha, é uma informação nesse contexto aí. Tá? E o que eu estou falando, né, é que a gente pode, com base nisso, perceber que dependendo do todo, é o significado da parte. Ok? Então tem um lance aí muito interessante, tá? Tem um lance muito interessante de como que a gente lida com as coisas e por que que a gente não deve se apaixonar pelo detalhe exageradamente, porque ele cega um pouco a gente. A gente tem que estar, de alguma maneira, fazendo um certo esforço para o detalhe e o contexto, que é o todo, né? Onde aquele detalhe aparece. Senão a gente fica com uma visão míope, né? Dessa realidade que a gente está tentando entender. Vai escapar coisas, entendeu? Vai escapar coisa que não poderia escapar, tá? Então, eu não sei se ficou claro o suficiente para vocês, mas o propósito desse desenho que eu queria mostrar para você é isso, entendeu? A gente assume que a parte ela tem uma certa vida própria ali, não tem. Ela depende parte do quê, né? Porque isso aí é determinante. E nesse experimento, isso fica bem claro. O mesmo elemento, um risco, se é moça, ele tem um significado, e se é velha, esse mesmo risco tem um outro significado, né? Isso aí a gente tem que lembrar disso. Nós estamos falando, porque a gente toma certas coisas como é assim, não é. É um processo mental que elaborou aquilo. E esse processo mental, às vezes, a gente fica meio viciado nele. E a gente não consegue enxergar de outra maneira. E essa outra maneira, às vezes, ela torna a coisa muito mais simples. É que ela não bateu de primeira para você. Entendeu?
Então tentar enxergar pelo um outro ângulo é sempre uma coisa interessante. Por quê? Porque enriquece a concepção que a gente está fazendo daquela realidade. Ok? Enriquece. Então, a gente acaba sacando coisas. Para resolver problemas, em resolução de problemas, também, tá? Em resolução de problemas, que é o que a gente mais faz em TI, né? Você considerar aquela situação por vários ângulos também é um pulo do gato. Por quê? Porque permite você, às vezes, enxergar uma solução que, de uma primeira maneira, como você estava olhando, não dava para perceber. Mas na hora que você muda o ângulo pelo que você está olhando, olha só, entendeu? Você acaba enxergando uma saída ali que de outra maneira você não perceberia. Então para resolver problema, essa habilidade, né, de você variar o ângulo de observação do problema, né, a perspectiva, ela é enriquecedora, tá? E isso é uma coisa que você treina. Você não vem chipado com isso, entendeu? Você não vem chipado, um chip que esse aqui consegue, aquele lá não. Isso aí, em geral, é treinável. Tá? É uma competência, né? Que você consegue treinar. Basta você se desafiar, entendeu? É um exercício, né? De percepção, de olhar, né? Para você poder começar a ter uma certa flexibilidade, né? Para avaliar situações. Ok? Muito bem. Onde eu estava aqui, né? É, beleza. Então, ó, eu comentei já algumas vezes essas coisas aqui, né? Do detalhe da parte, né? E entenda que a gente precisa das duas, né? A realidade, é, ela vai ter, né? É, é, é um caminho de mão dupla aqui, né? E a gente precisa saber lidar com isso. Tá? Então, por exemplo, ó, trazendo para um exemplo da aula passada, na hora que eu estou vendo o sistema como uma caixa preta, aquele diagrama de contexto, ele é uma síntese. Por quê? Porque ele resume muita coisa, quais as relações externas, né? Com quem se relaciona, o que que vai, o que que vem, né? E dane-se a complexidade interna. E aquela síntese ela é útil para um monte de coisa. Mas vai chegar uma hora que eu vou precisar do detalhamento. E aí, a hora conforme eu vou abrindo aquela caixa, preta vai virando branca, né? Ou opaca vai virando transparente, né? Eu estou analisando, não é? Mas eu preciso das duas coisas. Tá certo? Muito bem. E a simplificação, ó, ela, ela, ela tem a implicação, a simplificação, ela significa perda, né? É, vamos ver aqui o negócio, ó. Uh, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui, ó. Uh, não sei se isso aqui vai servir. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui, vai. E deixa eu ver se eu acho mais um. Quer ver? Aqui, ó. Cadê? Não tem um bom aqui, né? Teria que pegar um mapa topográfico mesmo, né? Mas, ó. Tá bom, vai. Ó, esse aqui, ó, é um mapa, ó, de São Paulo, né? Tá vendo? Aqui tem ruas, né? Tá certo? Ó. E esse laranja, vermelhado aqui, ó, é uma linha de metrô. Esse é azul, tá? É um azul escuro, ó, é outra linha de metrô, né? Repare, ó, as estações têm, ó, aqui, ó, essa estação aqui, ela tá mais longe dessa daqui, por exemplo, né?
essas daqui estão pertinho, né? Aí aqui é duas mais longe. Deixa eu ver se outro mapa é melhor aqui. Puta, outro mapa é pior. Pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele melhorzinho aqui. Vai, ó. Onde que tá? É isso aqui? É. Ó, vamos ver aqui, vai. Opa, agora sim, ó. Quer ver? Ó, agora ficou grandão, tá vendo? Ó, vou aumentar ainda mais, ó. Então aqui, ó, esse é o mapa da região coberta, ó, pelo metrô, né? E aí você vê, né, que em alguns lugares, ó, as estações estão mais pertinhas, que aqui ele faz curva, né? Tá certo? Não é uma linha reta, né? Tem lugar que tem estações mais pertinho uma da outra, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ó, vou aumentar aqui, ó. Quer ver? Isso aqui é o metrô de São Paulo, tá? Né? Ó, tá vendo, ó? Ó, estação São Bento ali, Luz, é tudo pertinho uma da outra, né? Aí, ó, a estação Armênia, né? Ela está a uma certa distância já da próxima estação, né? Que seria Tietê ali e o Carandiru, né? Ó, aqui, ó, entre o Belém e o Tatuapé tem uma distância maior que entre o Tatuapé e o Carrão, né? Vila Carrão, e assim vai, né? Agora, e você vai ter um mapa que vai ser mais detalhado ainda, porque ele vai falar altitude, né? Deve ter trecho ali que não é paralelo, que é plano, né? Tem alguma inclinaçãozinha, acaba tendo, né? Tem a curva, então, tem também algum tipo de aclive ou declive mesmo, que bem suave, mas tem, né? As distâncias entre as estações varia, por quê? Porque eu tenho que pôr uma estação num lugar que tem um potencial bom de agrupar pessoas. Eu não posso pôr uma estação no meio do nada. Né? Então tem estação que é mais perto e estação que é mais longe. Agora, ó, vamos imaginar um mapa, então, né? Agora vamos imaginar ó, que você, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu acho um bom aqui, né? Ó, aqui. É, ó, vou abrir aqui. Se você está dentro do trem, agora imagine, você é um usuário. O mapa que você tem é esse, ó. Imagine que você está na estação azul. Tá vendo? Ah, o que ele mostra para você, ó? Cada bolinha é uma estação. Então ele tem uma bolinha falando qual é a estação, tá certo? Ó? E basicamente, entenda, ó, ele não mostra que o trem faz curva. Ele não mostra que tem lugar que é mais subido, que lugar é mais descido. Ele não mostra que uma estação, ó, não sei se você lembra, ó, uma estação São Bento e Luz, ó, era bem pertinho uma da outra. Enquanto que a estação Armênia e Tiradentes era bem mais longe, ó. Mas aqui tá tudo igual, ó. Repare, esse cara aqui, ó, é uma simplificação, né? Desse mapa aqui, ó. Ó, a linha azul aqui. Ó, entendeu? Ó, Armênia pro Tietê, né? Aqui, não sei se ele aparece, ó. Ó, mas o Tietê tá perto também, tá a mesma distância. Aqui pegou um pedaço pequeno. Essas aqui estão bem pertinho, ó. E essas aqui estão mais longe. Por quê? É uma simplificação. Porque entenda, ó, do jeito que, para quem tá no trem, ele só quer saber, depois dessa estação onde eu tô, qual é a próxima. Ele quer saber a sequência das estações. Ele não está interessado se faz curva ou não faz. Por quê? Porque para ele que está dentro do trem, isso não faz diferença. Se está subindo ou está descendo, também não faz diferença. Então, para quem está usando aquele negócio, né, aquele sistema de transporte, quem está dentro, você querer dar um mapa muito cheio de detalhes é inútil. Continua sendo verdadeiro, mas não é exagerado, tem detalhe demais. Para quem vai, de repente, construir a linha, porra, o mapa tem que ser super detalhado. Por quê? Porque ele vai ter que escavar aquele terreno, então ele tem que saber direitinho. Né? Então, entenda, o que é um bom mapa do metrô para o engenheiro que vai construir não é a mesma coisa que o bom mapa
de repente, para um planejador urbano que precisa cuidar aí de questões da organização da cidade. E também não é o mesmo mapa que interessa para quem é um passageiro do trem. O passageiro do trem ele tem uma necessidade muito específica. Eu quero saber depois da estação qual é a próxima. E para todos os defeitos é como se uma estação tivesse a mesma distância da outra. Por quê? Porque eu só quero saber quem é a seguinte. Eu não estou interessado em. Entendeu? Então entenda que isso aqui ó, é uma simplificação intencional da realidade útil, tá certo? Para este propósito, para orientar o passageiro que está dentro do trem. Agora, essa mesma simplificação, de repente, ela já é exagerada, ela já é simplista para uma outra utilização, para um outro propósito, para uma outra finalidade. Tá? Então, o que a gente faz, né? A gente que eu falo é nós, desenvolvedores, pessoal de TI, etc, né? A gente cria esses tipos de modelos, essas abstrações o tempo inteiro. E a gente olha para a realidade, capta o que é de interesse, e o interesse é dado pela finalidade, e aí a gente organiza de acordo que atenda aquela necessidade, e a gente não deve deixar, a gente não pode perder detalhes essenciais, mas a gente deve perder detalhes que não são importantes. Então, tem que saber separar o que é importante do que não é, o que é essencial do que é secundário naquele contexto. Então, nós estamos falando de um olhar, de um julgamento, né? De uma maneira de você lidar com a realidade, de você perceber, tá? E essa habilidade, ela faz toda a diferença na vida de alguém da nossa área de TI, ok? Muito bem. Então tá. Então tá. Aí a nossa questão. Aí existe, né? Uma frase, né? Do Aristóteles, né? É uma frase importante, né? Que ele falava, né? Aristóteles é antiguidade, né? Lá da Grécia Antiga, né? Um filósofo, né? Ele falava que o todo, né? É mais do que a soma das partes. Ok? Essa frase aí talvez você já tenha ouvido, né? Ela é meio famosona, né? Ela é meio. Tem um que até de ditado popular, né? Já virou também um clichê. Mas o que ele está querendo dizer aí, né? O todo, né? O todo é isso que está falando, que nós estamos vendo, né? É a coisa, né? É o sistema, é aquilo que eu estou vendo como sendo um sistema, né? Ele é mais que o quê, ó? E aí, cuidado com essa palavra soma aqui, ó, tá? A soma aqui, ó, não é adição, ok? O soma, ele é um tipo de conjunto, tá? Uh, ele é uma reunião de partes, ok? Isso é uma soma. Então, isto aqui é uma soma. É uma reunião de partes, ok? Isso é uma reunião de partes. Então, quer ver? Se você for olhar aqui, deixa eu ver aqui. Ó, o Aristóteles, né? Eu não sei como é que mostra isso aqui, né? Já era para ter mostrado, ó. Mas o que ele fala, ó? O todo, então, é mais do que a soma das partes, né? O todo é um conjunto no qual as partes têm um lugar específico. Então, para ele, né? Um todo seria, né? Isso aqui. Tem todos os elementos de um jeito específico, um jeito intencionado, um jeito
pensado, tá? Ok? Cada ado, cada um no seu quadrado, ou seja, cada elemento ali tem um lugar certo. Ele está ligado com esse e não está ligado com aquele outro. Então ele tem uma organização específica, né? E ó, então, no qual a posição das partes não é indiferente, ou seja, na qual a posição das partes é importante. Então, é aquilo que não falta nenhuma das suas partes, então ele é completo, né? Contém suas partes de maneira que formem uma unidade, ou seja, cada um no seu lugar certo ali, cada um tem uma certa posição, né? Que é determinada pelas finalidades do negócio. Ok? Agora, a soma, né, é a mera reunião de partes, é um amontoado, ok? É um amontoado, tá certo? Então, é isso. Então, quando Aristóteles fala, né, o todo é mais que a soma das partes, por quê? Porque no todo, além das partes estarem lá, as conexões entre elas são as conexões corretas, esperadas, planejadas, projetadas, entendeu? Para dar a finalidade. Então, entenda que no todo, né? Ó, eu tenho, vida, é, eu tenho as partes, né? Ó, certo? E elas estão ligadas de uma certa maneira. Ó, elas estão ligadas de uma certa maneira. Ok? Na soma, ó, você tem as partes, né? Uh, mas não tem as conexões. Entendeu? É a vaca esquartejada. A vaca esquartejada é uma soma. Ela é uma totalidade por quê? Porque todos os pedaços da vaca estão lá, né? Mas ela não é uma vaca. Por quê? Porque as conexões não estão lá. Né? Até pode ter uma ou outra conexão, mas as conexões importantes não estão todas lá. Entendeu? Então, repare, é um pouco isso que é a ideia, né, do nosso amigo Aristóteles, ó. Tá certo? Muito bem. Então, o que eu quero que você perceba, né? A gente precisa enxergar o todo e as partes, né? A hora que eu estou construindo o todo é síntese, na hora que eu estou esmiuçando as partes é análise, né? Nenhuma é melhor que a outra, porque elas são complementares de alguma forma, mas eu não posso, né? Me perder na análise, porque às vezes, porque daí eu perco o fio da meada, eu perco o contexto, eu perco a ideia, né? O propósito, o todo. Tá certo? Então tem que ter um certo equilíbrio aí, né? O que caracteriza o sistema é a estrutura, é a natureza das ligações. Tá? Não basta eu ter as partes certas, eu tenho que também ter uma certa organização. A falta da organização desconstrói o sistema e reduz ele a uma soma. Ok? Muito bem. Então tá, ó. Então daí, nós vamos. Eu falei, ó, vai ter que ter uma atividade para o dia 1º de agosto e uma atividade para o dia 31, né? Então, eu não sei se eu consigo soltar ainda hoje, né? Vai ter uma atividade sobre análise e síntese, tá? Eu vou dar aí tipo uns 10 dias para fazer, tá? Por quê? Porque eu quero que você. Vai ter um videozinho, eu quero que você assista o vídeo, eu quero que você, né, pense um pouco, tá? É enriquecedor esse negócio que eu estou falando aqui, por quê? Porque nós estamos falando sobre raciocinar, sobre perceber as coisas, e isso aí vai te ajudar com um monte de coisa que a gente faz, né? O nosso fazer, o nosso trabalho não é só usar ferramentas, né? Mas
solucionar, é pensar sobre os problemas, né? E é um pouco sobre isso que o pensamento sistêmico fala, tá? Muito bem. Então, eu devo soltar, então, uma atividade específica sobre isso. Essa atividade vai ter um videozinho para você assistir. O cara no vídeo vai estar falando numa área completamente diferente da nossa aqui, mas ele vai estar falando de análise e síntese, ok? E aí, vai ter lá uma questãozinha para você responder. Aí, respondeu a questãozinha, né? Vai ser pelo Teams mesmo, né? Respondeu até o prazo lá, tanto vai considerar como sendo uma nota, presença no dia 1º de agosto, né? Que é aquela reposição, como também vai valer como uma nota de atividade, aquela nota de 0 a 10 que vai ajudar você na sua média lá final, tá bom? Então é isso, ok? Uh, eu vou parar de compartilhar, né? Vou continuar compartilhando, porque senão você fala um negócio para mim, ó. Vou baixar aqui, né? A lista de presença, né? Ó, pessoas, ó. 18 pessoas, né? Eu e mais 18, né? 19, ok? E aí, ó, lista de presença, ó, baixar a lista, ó, tá? Então, tá lá, né? Estou fazendo isso, né? Para registrar. Me preocupa, como eu falei ontem, tem gente com muita falta, tá? Então, isso aí não é bom, tá? A disciplina ela é presencial no sentido de, ela é síncrona, né? Então, você tem que estar na aula, né? Ela não é presencial de corpo presente, é remota, né? Mas mesmo assim, o controle de frequência continua existindo, né? Muito bem. Vou parar de compartilhar, né? Agora que você viu que eu baixei mesmo, né? Esse vídeo aqui, a hora que ele liberar para mim, eu faço aquele negócio, baixo e jogo no YouTube, né? E deve ter, certamente até sábado, essa atividade sobre análise e síntese para você dar uma fixada, ok? Mas faça no espírito da atividade mesmo. Assista o vídeo, pensa na resposta, responda do seu jeito, tá? Isso aí é importante, tá bom? Muito bem. Vou encerrar a gravação, né? Então, parei aqui, ok? Tchau, tchau, tchau. Parou a gravação, certo? E agora é recreio para vocês, né?